Prontinho, estamos ao vivo. Legal. Vamos conferir se está tudo ok, se não está bom. Doutora Lília? Sim. Está Tá fazendo bom? aí? Tá aqui, tá. Você quer testar o fone? Tem fone de ouvido aí perto? Mas a minha voz tá dando eco? Que é que tá Não. dando eco? Eu vou pegar e deixar aqui do lado. Não. Boa noite. Vou pedir para vocês conferirem se estão me ouvindo bem. Prontinho? Renata, Oi. mas como é que nós vamos saber se é o meu ou se é o seu? Acho que Micro... deu certo. Deu certo? Uhum. Uhum. Estou usando fone de ouvido. Aí o pessoal que estiver acompanhando, se sentir ali, né? O eco pode falar também para a gente. Uhum. E tem como você saber se tem gente acessando? Sim, já estamos com 6 pessoas assistindo. Eu acho que eu vou te Ah, pedir para colocar o fone de ouvido. tá. Pode ser? Vamos lá, né? Já temos aí umas pessoas desejando boa noite para gente. Uhum. Jandira, boa noite, Jandira. Boa noite, Patrick. Hoje nós vamos estar falando sobre a ansiedade e as consequências para a saúde. Minha convidada especial, a doutora Lília. Tá dando para me escutar direitinho? Acho que sim, gente. Tá todo mundo ouvindo certinho. Tá conseguindo ouvir a gente. Olha, o Fábio também chegou, traz para a roda. Boa noite, Fábio, nosso amigo também. Oh, obrigada. Deixem os seus joinhas, vocês também. Muito obrigada, Fábio. Gente, o Fábio tem canal aqui também no YouTube, viu? Vou deixar o canal dele aqui já para vocês também se inscreverem no canal dele. Maravilhoso, Fábio. Vamos ver os outros comentários rapidinho aqui. Rosilene Evangelista, já é uma conhecida, né, doutora Lília? Nossa amiga do pé. Minha mãe, o sobrenome entrega ali, né? Com certeza. Então, meus queridos, eu gostaria de começar explicando o porquê, né, doutora Lília, da nossa parceria, das pessoas entenderem direitinho como que a gente se conheceu, como que esse Ótimo. trabalho, né, interdisciplinar começou aí, né, a ser executado.
Ótima ideia. Então, eu vou pedir você primeiro, doutora Lília, para se apresentar, pessoal. Ótimo. Então, Renata, é um prazer, né, você ter me convidado para essa live no seu canal do YouTube. E é um prazer maior ainda fazer parte profissionalmente de projetos juntos com você, né? Fizemos há algum tempo, na época em que a Renata ainda estava finalizando o curso dela na PUC Minas, né? Ela fez o projeto Interclínicas na extensão de disfunção temporomandibular e dor orofacial na odontologia da PUC Minas. É um projeto multidisciplinar, né, onde a gente trata pacientes com dor na face, com dor de diversas etiologias, né, e o que mais encanta todos os pacientes, os alunos, todos que fazem parte, né, é o envolvimento dos profissionais com o paciente. Então, assim, é a visão do paciente como um todo, né? Na verdade, assim, o ideal é a gente enxergar quem está nos procurando para algum tipo de ajuda como uma pessoa completa, né? E porque, de fato, desta forma, o tratamento dessa pessoa é completamente diferente, né? Então, por exemplo, quando ele chegava lá, ele tinha uma avaliação pela odontologia, mas, ao mesmo tempo, sempre tinha, no mesmo momento, profissionais da fonoaudiologia, da psicologia e da fisioterapia, né? E a conversa com a psicologia era depois, né? Era assim, à parte, por ser questões muito particulares, né? Mas o interessante de tudo era o paciente, ele sentia realmente acolhido, né? Então a questão de ser escutado é muito bom para todo mundo, né? Assim, eu realmente respeito muito as pessoas da sua área, Renata. Acaba que eu não consigo falar pouco, desculpa. Fica à vontade, querida, fica à vontade. Mas eu acho muito legal, assim, a abordagem que vocês conseguem dar com o paciente, sabe? E ser escutado. Eu acho que eu aprendi muito a escutar o paciente desde quando a professora Heloísa Cansado Lasmar, que foi a responsável inicial pelo projeto Interclínicas na área da psicologia clínica, né? Ela que orientava você, que orientou você, que orientava geralmente as alunas, né? Tem 2 semestres que mudou, agora é a professora Renata, mas assim, ela acabou que o contato todo da gente durante o projeto ajudou a gente a crescer nesse quesito do cuidar e do escutar. Porque muitas vezes o profissional, o dentista e algumas vezes o médico também, digo isso mais como paciente, né? Porque nós ainda não conseguimos incluir o médico na hora do projeto, né? Mas assim, acaba que a gente não aprende a escutar muito, a gente fica muito focado na doença e esquece do sujeito, né? Exatamente. Para que o paciente realmente tenha uma adesão ao tratamento, seja ele qual for, ele tem que entender que ele está sendo atendido como um todo, como um sujeito, que tem a parte psicológica, que tem a parte biológica, né, que pode ser o dentista que vai tratar, a fono, físio, o médico, né? Mas que ele é um todo. E eu digo até o espiritual também, porque a gente não deixa de ter esse lado, né? Sim, exatamente. Mas, o projeto, assim, é muito legal, foi muito bom te ter, né, Renata, a experiência deu frutos aí, ó, nós duas juntas. Muitos frutos. Muito bom. E ele acontece
todos os semestres, já há muitos anos, há mais de 10 anos, e acabou que a gente se encontrou depois de você formada, eu convidei a Renata para fazer parte do curso de aperfeiçoamento em disfunção temporomandibular e do orofacial que eu fiz na clínica Bias Fortes. Então, ele durou 9 meses e a Renata, né, trabalhou com os pacientes durante esse curso e foi muito bom, né? Todas as alunas que fizeram amaram, né? Eu não sei se eu te dei esse feedback no final, Renata, mas não. todas Olha, não mesmo? queria terminar o curso, não queria que o curso terminasse, na verdade. Né? Mesmo? Foi muito legal. Então, foi uma experiência muito boa. E é um prazer estar aqui com você agora. Né? E eu, além disso, né, de ter essa linha aí, né, com a clínica lá na PUC Minas, como eu falei, eu gosto de ensinar muitas coisas que eu já aprendi, são 28 anos de magistério, né, de ensino na odontologia, né. 28, doutora Lília? 28, é um ano a mais do que o meu filho mais velho. Eu sei porque eu entrei na Faculdade Federal de Diamantina, Olha só. ele não era nascido, então foi muito interessante. Eu sempre lembro dele para saber quantos anos que eu dou aula. Olha, né? Gente. E essa trajetória aí começou lá na Federal de Diamantina e acabou que, por motivos da vida, eu acabei querendo ficar perto dos meus pais em Belo Horizonte, por isso saí da Federal e fiz concurso na PUC Minas, estou lá há mais de 20 anos também, amo ensinar, né? Mas gosto também de praticar, então eu tenho consultório, atendo no IPSENG, nessa área de DTM, inclusive, né? E é muito legal, assim, partilhar com todos os profissionais, e nesse canal eu acho muito legal, porque todo mundo vai poder escutar, o paciente vai ser... vai poder entender um pouco mais das coisas que acontecem com ele, e é tudo um crescer, né? Quanto mais as pessoas podem escutar a respeito, mais eles vão entender, e com isso pode ter alguma mudança na vida delas, logicamente para melhor, né? Em busca de uma saúde completa, porque as pessoas, elas querem ser saudáveis, né? E para ser saudável, ele tem que ter esse todo, né? Não é uma parte só que tem que ser vista. Né? Por isso que eu acho assim, que tem tudo a ver essa nossa conversa hoje, né, Renata? Sim, e eu queria agora que você falasse, se apresentasse e falasse bastante aí da sua área. Bom, então, para quem não me conhece, né, eu sou a Renata Isabela, psicóloga, psicanalista, sou psicóloga na área clínica, né, fiz a parceria aí com a doutora Lília, desde a PUC até depois da PUC, né, doutora Lília? Isso, continuamos aí até hoje nessa parceria maravilhosa, e eu faço das suas palavras as minhas, né? A gente vai ver que o trabalho interdisciplinar, ele é valorizado justamente por ver o sujeito como um todo, né? Tanto nas questões físicas ali, que trazem muito sofrimento, hoje a gente vai abranger um pouco melhor isso, né? Como a ansiedade, né? E também a gente vai ver que atrás, às vezes, ali, de vários diagnósticos, né? Existe um sujeito, existe uma história, existe uma infância, uma vida, sonhos, né? Conflitos que fazem com que esse sujeito, né? Com que essa pessoa venha, às vezes, a ter episódios maiores de dor mesmo, né? A gente vai abranger essa questão da ansiedade e vai ver essas questões interligadas, né? Que é o medo, a insegurança, a ansiedade ali afetando a qualidade do sono, da alimentação, e também os aspectos odontológicos, né, doutora Lília?
É, porque a face é uma da região onde que é mais inervada, né? E tem os órgãos mais importantes do corpo, né? Tem o cérebro que comanda tudo, né? Tem a boca que comunica, que foi o primeiro lugar que o ser humano começa a se comunicar com o mundo, e é através dele que você mostra se está feliz, se está triste, né? Então, Exatamente. é tão importante a face, né? Então, a dor nessa região, eu acho que ela é muito sofrida, não é Sim, verdade? sim, com certeza. E é Eu tão acho que sofrido. você viu isso, né? Você percebeu as pessoas que sofrem, né, Renata? Sim, sim. E acredito até mesmo, né, doutora Lília, que muitos que estão nos acompanhando agora ao vivo, às vezes compartilham dessa dor, desse sofrimento, né? Eu lembro de pacientes que estavam com os dentes desgastados, a placa, e às vezes relatando aquela dificuldade de dormir, de se alimentar bem, muita dor, dá dor de cabeça, né? Você vai estar Uhum. falando um pouquinho melhor dos termos corretos, né, doutora Lia? Fica tranquila. Uhum. E é muito interessante a gente ver, né, como que esse trabalho ele pode ajudar as pessoas, porque realmente o que você falou, o nosso rosto, a questão oral também, ela é muito marcada desde ali da nossos primeiros respirares, né, ali, nossas primeiras palavras, nossos primeiros atos ali, alimentação. Tanto que a gente vai ver muito a questão oral, né, de 0 a 3 anos de idade, né? E a ansiedade, já vou dar aquela deixa assim, né? Já vou puxando. Isso. A ansiedade, ela diz muito através do nosso corpo, né? E principalmente na questão oral. Então, o fumar, né? O roer unhas, o ficar às vezes fazendo alguns movimentos com a boca, o comer compulsivamente. A gente vai vendo como que essa região é tão direcionada em relação à ansiedade, né? Claro que o corpo todo ele vai também, né, apresentando essas sequelas, né? Tem gente que puxa o cabelo, tem gente que começa a aquele cutucar até se ferir, né? Ou às vezes são sintomas externos, como acumulação, que é um tipo também ali que a gente vai ver uma ansiedade também relacionada, claro, ao toque, né? Os transtornos compulsivos, mas a gente vai ver como que a ansiedade ela toma vários rumos, né? Várias proporções e nessa região é muito triste, né? É muito complicado. Eu vou Uhum. deixar você falar um pouquinho dessa parte aí, viu, doutora Lília? Porque se eu for Não, falar com os certeza. termos, eu vou me confundir. Não, fica tranquila. Mas é isso mesmo, sabe? É muito interessante como que vários artigos mostram isso para a gente, né? Que os aspectos psicossociais, eles interferem, né, no aparecimento e no adoecimento. Então, aparece no início da disfunção temporomandibular. Muitas vezes a pessoa já tem a DTM, mas não sabe, né? Sim, Então, são vários fatores que levam a pessoa a ter dor por disfunção temporomandibular, né? E um deles, fatalmente, é o estresse, ansiedade, depressão, né? E eu vou usar esse momento aqui para trazer uma instrução para as pessoas, né? ó, Porque ninguém nasce sabendo e poucos dentistas se atentam para a necessidade de explicar para o paciente o que é normal dele fazer e o que não é normal, né? E não é normal a gente, durante o dia, ficar tocando os dentes. Isso não é normal. Isso é um indício de que você está, sim, com um nível de estresse grande, uma ansiedade muito grande, né? E é uma forma de você descarregar essa tensão, né?
Então, fica tocando os dentes o tempo todo. Algumas pessoas nem ficam tocando, mas ela fica movimentando essa mandíbula, né? Então, quando ela fica mais tensa, estressada, ela pode fazer movimentos ou para frente, ou para o lado, ou a pessoa escrevendo, ela faz esse movimento, tá? E as pessoas dão conta que isso não é o normal. Então, é importante, e eu acho que esse canal é muito legal por isso, porque ele dá abertura para todo mundo escutar, né? Que você, Sim. se alguém te falasse aqui, você está tocando os dentes, está aparecendo aqui no seu masseter, né? Está pulando aqui, né? Então é um indício de que você está realmente apertando, fazendo força com os dentes, né? E a minha tese, por exemplo, de doutorado foi uma pesquisa para saber o quanto que você faz força. Olha só. Dessa região aqui mais atrás, a gente consegue fazer, tá? Numa, numa dimensão desse tamanhozinho aqui, que deve dar o que, uns 15 milímetros, 44 quilos de força. Nossa, isso tudo? É muito. Na região, assim, mais ou menos aqui, ó, tá? Seria 32. E aqui na frente, 22 quilos. Nossa. É muita força. Imagina todo dia você descarregando a sua tensão em cima dos seus dentes, né? Quando a pessoa é jovem, esse dente vai aguentar, porque é mais forte. Só que, graças a Deus, a gente envelhece, né, gente? Porque se a gente não envelhecer, a segunda opção é péssima, né? Então, Eu porque a prefiro pessoa morreu. envelhecer Então, primeiro. tomara que todo mundo fique com os dentes velhos, né? Mas, como tudo na vida, quanto mais velho for esse dente, mais frágil ele se torna. Por isso, dentes que de repente quebra. Nossa, na pandemia agora, ó, meu dente estava bonitinho, lindo, tal. Fui comer, olha que eu vou comer um pão fofinho e ele quebrou. E existe uma idade? Pão, né? Não foi A o partir pão. de qual Foi idade que é, todo doutora Lília? dia que a pessoa ficou apertando. Oi, Renata, faz a pergunta de novo. A partir de qual idade, mal pergunte, que o dente começa a quebrar se tivesse apertamento, né? Pois é. Olha que essa sua pergunta é ótima, sabe? Dá para a gente fazer pesquisa com ela. Porque Verdade, não é? tem pesquisas para saber sobre fratura dental. É até uma linha de uma colega minha lá da PUC Olha. Minas, a professora Ilma Cortez, que ela chama. Sim. Só que não é minha linha de pesquisa, então eu ainda Certo. vou olhar para te responder, Gente, a certo? próxima live vai ser sobre esse tema, então, né, doutora Lília? Só que o que eu gosto de falar, assim, embasada pela ciência, né, gente? Por Sim. artigos e tal. Entretanto, a parte clínica me dá a oportunidade de te responder, não tão objetivamente com relação à data, né, de que idade que acontece, mas pode acontecer em qualquer idade, É tá? mesmo? Ser adolescente e a pessoa, o nível de Eita. estresse dessa pessoa é tão grande que ela quebra o dente. Então, eu atendo lá no Ipseng, como eu falei com você, um número muito grande de pessoas. Então, eu atendo adolescente, eu atendo adulto jovem, eu atendo adulto mais maduro, atendo até velhos. E olha, em todas as idades eu já tive pacientes chegando ali, doutor, eu tô quebrando os meus dentes, eu vim aqui. Olha só. Né? E aí a gente começa, e eu gosto de fazer na anamnese, que é aquela primeira conversa que a gente tem com o paciente, ver como é que a vida dessa pessoa tá. Né? E geralmente eu pergunto, e aí, aconteceu alguma coisa, por exemplo, nesses 6 últimos meses aí? E muitas vezes a pessoa traz para a gente modificações na vida dela. Né? Ela perdeu um emprego, ela separou do marido, né? Ou ela perdeu uma pessoa muito próxima, entendeu? Então, tem o gatilho emocional, é incrível como ele aparece nas anamneses, sabe? Então, assim, muito acontece e as pessoas não se dão conta disso, né? Que aquele todo dia apertando um pouquinho, todo dia apertando um pouquinho, um momento ele vai fraturar,
né? Ele pode fazer. Exatamente. Antes dele quebrar, ele trinca. Então, você pode olhar no espelho se seus dentes Eita, estão começando a ficar trincados, tá? Então, nossa. antes de quebrar, muitas vezes ele trinca. Vale a pena a gente passar umas horas na frente do espelho, né? Ou então vai para o profissional dentista e ele vai olhar, entendeu? Mas eu Olha, achei assim, eu achei interessante esse gancho que você deu aí, para eu poder ensinar para você que está nos escutando isso. Se olhe mais, sabe? Eu sei que nessa pandemia uhum, está muito complicada, a nossa vida tem tantos aspectos difíceis. Você, eu acho que vai abordar isso, né? A questão sim, familiar. Você está ficando muito mais tempo com a sua família, coisa que você não ficava a antes. Então, hiperconvivência, né? a convivência é uma coisa É, dificílima, é uma arte, né? sim, Então, assim, sabe, é na hora que tem os atritos e tal, e uma pessoa te amola, amola mais um pouquinho, né? Se a gente só quebrar acidente, mas não é só isso que pode acontecer, né? imagino. O Uhum, adoecimento da sua face, ela pode vir, tá? Até antes de quebrar esse dente. Alguém leva tinta. Pode ser a sua musculatura, né? Você ficar com dor, é verdade. Ou pode ser é, uma articulação que você não tinha barulho quando abria e fechava a boca, de repente, não era assim, começa a fazer o clique, né? eita, Então, assim, são tantas as coisinhas que podem acontecer, e não é que aconteceu naquele momento, na verdade, foi um todo aí que você já pode estar descarregando a sua tensão toda na sua boca e não tinha percebido, né? exatamente. Então, vale a pena você, já que nós estamos tendo um pouquinho mais de tempo na pandemia, Se observar, né? se observe, É, peça para o seu companheiro, seu filho, sua mãe, o seu pai, para se vir você fazendo isso, ou se vir a sua musculatura fazendo assim, te avisar para você relaxar, né? O queixo, até uhum, deixa ele cair um pouquinho, né? Eu brinco com as minhas pacientes mulheres, porque faz aquela boca que a Gisele faz quando vai tirar foto. essa é Faz ótima. aquela cara linda, que nem de boca fechada, nem Essa de cara aberta, de carão, boca aberta. Aquele negócio assim que, sabe, você não tá tenso, né? Você não vê nenhuma popstar aí, né? Na pois é, assim, tensa. Não, faz ela isso tá não, ali, ó, gente. maravilhosa, né? Então a gente tem que aprender a ser assim, plena, maravilhosa, sem estar travando tanto essa musculatura, porque pode trazer várias consequências, né? E a saúde, a gente estava falando muito disso, né? O que, que a ansiedade faz com a saúde? A saúde é um bem-estar geral, Sim, né? sim, Por isso a gente tem que olhar todas as áreas, né? Lógico que eu vou exatamente. puxar a sardinha para o meu lado, Claro, fica à assim vontade. como a Renata vai puxar a sardinha para o lado dela. Mas é Exatamente. importante eu falar assim, o quanto que as pessoas têm que se reparar mais, reparar nos tiques que É, elas fazem, né, Renata? sim, sim. E acredito que esse apertamento é apertamento que fala, né? Esse que você está falando assim. Sim, sim, Ele às apertamento. vezes é, de certa forma, inconsciente. A pessoa não está se dando conta do que ela está fazendo ali. Às vezes no ambiente de trabalho, às vezes na escola, em casa. Aí começa o dentinho nervoso. Aí você Isso. Então, é aquela coisa que você falou, às vezes uma pessoa que está ali observando fala, você reparou que você faz isso? Ou você mesmo pegar um espelho, depois da live eu vou fazer também, viu? O teste, vou pegar um espelho, vou ver se tem alguma coisa rachando aqui, que eu não quero perder É meu isso aí. não, viu, doutora Lília? Eu vou só passar aqui os Ai, comentários rapidinho. sim, Gente, não sim. sejam tímidos, viu? Podem também deixar seus comentários na É, live. Olha, compartilhem com a gente compartilhem com a gente as dúvidas que vocês dúvidas. tiverem, tá? Isso. Elogios também pode, né, doutora Toques. Líria? Pode, pode falar de tudo. Olha, boa noite, né?
da minha mãe, Rosilene Evangelista. Eu sou fã da doutora Lila. Gente, olha só, santo de casa Eu não faz também, já virei milagre. fã, já, já virei sua fã, viu, Rosilene? Gente, minha mãe também tem canal no YouTube, viu? Lindas músicas, lindas canções. Se você tá ansioso, põe lá, põe Ah, no canal dela. Ouve as músicas dela que vai acalmar. Tem também a Estela, maravilhosa. Gente, eu vou fazer uma live com ela sobre autoestima, viu? Se inscrevam no canal dela também, maravilhosa. Vamos ver os outros comentários. Esse aqui eu não entendi, mas um abraço para você, Maria Helena. Lucas Marinho, meu amigo, também está assistindo a live aí. Buenas noches. Buenas noches, Lucas. Lucas, você buenas, muito tá. buenas. Eu acho que o Lucas tem apertamento, viu? Deixa aí nos Tem. comentários, Lucas. Se Ah, identificou? a gente quer saber. Olha lá no espelho, está com alguma coisa rachando ali nos dentes. A Janaína Porto. Olá, Janaína. Boa noite, querida. Tudo bem? Marinha, Mariana. Mariana é minha ex-aluna, e Ó, linda. tá assistindo aí com a gente também. Que prazer. É, A Jandira, né? Ansiedade e fibromialgia. Só quem tem sabe. Nossa, e você tem os dois, minha colega? Deixa aí nos comentários pra sim, gente. Jandira, sabe que foi minha primeira auxiliar É, na vida de consultório? Ela é uma olha! E são dores, né? Não é fácil lidar com tanto Não com a é fácil, não. A gente vai fibromialgia falar quanto um a pouquinho, ansiedade, viu, né? Jandira, sobre essas questões, né, que você passa por elas, viu? Muito bom, vamos falar sim. O Lucas também tá falando que tá bem interessante. Ó, já temos uma pergunta. A partir de qual idade surge o bruxismo? Eu não sei se existe aí Então, uma idade certa, né? Mas pelo menos talvez a sua prática existe. clínica. Então, o bruxismo acontece, né? Pode acontecer na infância e acontece na fase adulta, sim, É e acontece mesmo? também, se acredita que na velhice, né? Olha só. Na fase infantil, a gente tem que estar atentos, porque pode estar ligado muito com o emocional da criança. Alguma coisa pode estar acontecendo ali durante, ou na escola, ou na casa, na família, né? Que alguma coisa pode estar acontecendo e pode estar levando até o bruxismo ou a exacerbação do bruxismo, né? Porque muitas vezes o apertamento ele se dá até naturalmente. Quando a gente está, por exemplo, numa posição ruim na cama, tá? E está respirando mal, acaba que e também está com a boca muito seca, né? A boca vai ficando seca, seca, seca. Aí tem o nosso organismo, o nosso cérebro manda a gente fazer esse movimento com os dentes, né? Porque na hora que a gente movimenta a boca, o que que acontece? A saliva desce, né, gente? Então é Hum, algo protetivo também. O ruim é quando acontece muito, tá? Tanto é que para se fazer um estudo mais profundo sobre o sono da pessoa, a gente pede a gente vai ver quantas vezes por noite a pessoa está fazendo nesse movimento de atrito dos dentes, tá? E aí a gente pode saber se está dentro da normalidade ou não, né? Se olha. o sono, por exemplo, se ele está tendo apneia, que é aquela falta da respiração, né? Por alguns Uhum. ou está acontecendo ou não está acontecendo. Então, outra dica aí, vamos nos separar se a gente acorda cansado, né? Que um dos porquês da gente acordar Hum. é que o sono ele não está tendo todas as fases, né? E com isso você não está conseguindo aquele sono profundo onde vai ter o descanso, né? Uma parte do seu sono vai ser é importante para o descanso psíquico e uma outra parte para o descanso do corpo, tá? Então, quando a gente, o profissional, né, médico ou dentista, a gente acha que tem algum problema, a gente pode pedir, tá? E existe profissional Hum. especialista do sono, que aí é médico, tá? Então, assim, quando eu Certo. vejo que há
um desgaste muito grande, né, nos dentes, e que a pessoa me fala que que acorda sempre cansado, né, aquela pessoa que está, depois durante o dia vai melhorando. Então é diferente da Jandira, por exemplo, que tem dor no corpo todo, né? Não, é só quando a pessoa acorda, parece que ele trabalhou a noite inteira. Depois a vida acontece e ele fica frozô, bonitão e tal, tudo bem. Aí, sente como se isso é uma tivesse coisa. passado um trator por cima, um né? trator em cima. Então, quer dizer que seu sono ele não está sendo reparador, o que é péssimo, né? É péssimo para a sua saúde como um todo, né? E a gente precisa de momentos até para que alguns hormônios sejam liberados no nosso corpo. Então, o sono ele é muito importante. E como é que a gente sabe se a gente está dormindo bem ou não? Não é pelo número de horas que a gente dorme bem. Se o seu sono está sendo reparador. Sim. Se você acorda bem, entendeu? Quando a pessoa está roncando demais, por exemplo, né? E dá aquelas paradas assim. Aí o do lado fala assim, agora né? vai embora, né? Ele morre. Aí você fica até aflita, né? Tem esposa que vai lá e dá um cutucão no marido, né? Tá dando até divórcio, viu, doutora Lília? Isso dá até divórcio. Dá, o problema é sério. A gente brinca, mas é sério. Então, isso que eu acabei de falar, gente, chama-se apneia. É muito importante, séria. É importante se investigar, né? A pessoa realmente pode acarretar vários problemas de saúde, né? E acaba que a pessoa, então, quando tem isso de ficar sem ar, às vezes ela raspa os dentes, é quando ela dá uma modificada, sai daquela posição ruim, entendeu? E a pessoa consegue respirar. Então, muitas vezes o bruxismo está ligado ao sobrepeso, né? Porque ele tá tão gordinho que a gente engorda para todos os lados, né, gente? A gente não engorda só para fora. Eu tô falando sério, a gente engorda para dentro, né? Então, aqui na nossa garganta aqui tem um tubo, né? Tem um que é respiratório e outro o gástrico, e esse tubo, ele vai inchando para dentro e para fora quando a gente engorda. Meu Deus, então, tá vendo? Aonde vai passar o ar, gente? Cadê? Tá passando menos ar. Tá passando sofrimento, né? Tá passando, principalmente quando vai dormir, porque a musculatura, ela relaxa, né? Ela já dá uma caída, uma diminuída na luz do tubo, e aí fica mais difícil de respirar, entendeu? Então, essas coisinhas que a gente está falando, eu acho que é muito legal nesse momento que a gente está vivendo, porque a gente está estressado, a gente está ansioso, né? E isso nos leva, muitas vezes, a dormir muito tarde, né? Olha, tá então, outra coisa que eu gostaria de bater na tecla, o nosso corpo, ele gosta de ritmo. Se a gente sempre tiver um horário para dormir, aquilo vai te fazer bem, você vai dormir melhor, entendeu? Mas nessa ansiedade que a gente vive, muitas vezes está tão grande, que você sabe, você fica inventando modo de fazer um monte de coisa e dorme hiper tarde, dorme... Assistindo série, né? Assistindo série até tarde, coisa feia, gente. Isso! Tem muita gente fazendo. Olha, eu não faço isso não, viu, doutora Lília? Eu durmo junto com o sol. Ah, é? Eu durmo cedinho. Agora eu sei. Você me responde tarde da noite no WhatsApp. Você é igual eu. Olha, gente, depois dessa live, eu prometo que eu vou mudar a minha rotina. Vou dormir cedinho. O Fábio está comentando aqui, doutora Lília, que ele já teve isso de morder os dentes, né? E ele também está mostrando ao vivo a nossa live lá no canal dele. Gente, Fábio, maravilhoso. Ai, que gracinha. Lindo. Obrigada, lindo, maravilhoso. Muito legal. Então, Fábio, olha, é muito mais comum do que as pessoas pensam, né? A Renata falou sobre isso. Muitas vezes a pessoa acha que não faz. Não, doutor, eu nunca fiz isso, eu não faço isso. Aí eu falo assim aqui, vamos fazer um teste?
Vamos pegar 10 dias, e daqui para frente, em 10 dias, você vai se olhar. Mas faz um lembretinho e põe nos lugares que você sempre fica, e durante 10 dias você vai ver se você tá. O que, que eu estou fazendo nesse momento que eu vou olhar esse lembrete? Você vai ver o que, Eita. que você está fazendo com a boca. Pode, pode ser aqueles movimentos que eu te falei, sabe? Né? Não é só o aperto, mas é uma tensão diferente, né? Porque Hum, o nosso corpo, gente, ele tem que descansar e de vez em quando trabalhar. Se a gente trabalhar o tempo todo, vai estar desgastando muito mais do que deve, né? E a doença pode vir, tá? Então, por exemplo, qual que é o único músculo do corpo que não pode parar de trabalhar? É único, é diferente do restante. Você sabe, Renata? No ixi, corpo, não sei não, viu? qual que é o músculo que não pode parar? Se ele parar, você morre. Coração? Coração, é o único. Oh, acertei! Acertou, gostei, Renata. Gente, ó, eu não contei para ela antes da live, vocês viram, né? Eu É falei coração, assim, chutado, sabe? Coração. mas acertou. Apesar que Então, tem o gente que nem tem restante coração, né, todo doutora Lília? tem. Seu coração é grande, né? E eu sei, gente, que os outros músculos do nosso corpo, ele precisa de hora trabalhar e hora descansar. É só o coração que ele consegue trabalhar o tempo todo porque ele é diferente. O restante da nossa musculatura é uma musculatura lisa, tá? É Hum, dentro do nosso corpo, o tubo gástrico que eu expliquei para vocês. Esse daqui e todos os outros de movimentação é um músculo esquelético, tá? Ele tem fibras mais fortes, né? Agora, o coração, ele é estriado esquelético, então ele anatomicamente ele é diferente para dar conta de ser pauleira a vida inteira, né? De aguentar o rojão, de levar esse sangue para o corpo inteiro, entendeu? é, São, assim, um órgão muito bonito, sabe? Mas o restante tem que ter descanso. Então, esse negócio de a gente ficar assim o tempo todo, ou arranhando, né? Mordendo as unhas, você falou, né? Que é um isso. dos indícios de que a pessoa está ansiosa, né? Ficar toda hora roendo unha, né? Isso é normal, gente? Não é Não é, normal, não é. né? E é super prejudicial para a saúde, né? Super prejudicial. Exatamente. Um sono Além de mal você estar mostrando para dormido. todo mundo que você não está bem, né? É, Que é algo que acaba sem querer fazendo isso na frente de qualquer pessoa. Então, igual até você falou, socialmente né? falando, é muito ruim, né? Sim. Se você for Isso mulher, então, como é que vai fazer uma unha bonita se tiver com um toquinho de unha? Então, assim, é a gente tem que se olhar mais, se gostar mais, e se tiver, vão buscar ajuda. Eu acredito que a sua área, Renata, né? Para sim, ter sim. notificações porque uma coisa é se olhar. Então, eu acho que não tem jeito de a gente melhorar se a gente não se perceber. A gente vai se Uhum. perceber se a gente se olhar. Entretanto, só se olhar não adianta. Você tem que se É, olhar e saber a quem eu vou recorrer para ter uma melhora, uma mudança, né? A primeira mudança exatamente. é a mudança interna, não, eu quero ficar melhor. Então, já que eu fiquei sabendo que não é legal ficar apertando os dentes toda hora, eu tenho que tentar sair disso. Aí, né, outra coisa que eu fiquei sabendo que não é só feio eu ficar comendo unha, mas eu tô usando a minha musculatura mais, eu tô usando as minhas articulações mais, que isso pode me dar um problema, né, uma DTM, pode sim, porque todos os fatores, né, de parafunções, parafunção é o quê? É uma função extra que você faz no corpo. Uhum. E isso vai estar sendo um fator a mais para você poder ter uma DTM, tá? Então, você deixando de fazer isso, você está se prevenindo de doenças, tá? Então, pode ser que você nunca ouviu falar, mas ela existe, né? Existe. Então, tudo que nós estamos falando aí é para isso, né, Renata? É para mudança de Exatamente. postura aí de você, de não ficar tanto apático, passando por tudo e não vendo o que está acontecendo, né? Por que que eu tô assim? Por que que eu tô acordando tão mal-humorado? Deixa eu ver se vai.
Pode ser que você não está Voltou. dormindo bem, né? Quando a gente não dorme bem, a gente fica Verdade. com sono, fica mal-humorado, né? Então, a gente tem que Uhum. começar a se observar mais e procurar ajuda para, se não conseguir modificar alguma coisa sozinho, tem a área da psicologia, né, Renata? Eu acho que você pode falar mais sobre isso, né? Que vai ajudar muito. E é uma coisa que você falou, né, doutora Lídia, que é muito importante. Essa autoobservação, né? Essa autoanálise ali, começar a perceber em que momentos, né? Opa, eu acho que eu realmente aperto. Se você realmente tem esse apertamento ou esses outros sintomas que a doutora Lídia falou, em que momentos eles são mais, né, agravantes ali? Será que é num ambiente que você tem mais tensão, né? Observar também como que as pessoas ao seu redor estão lidando com você, porque às vezes é o outro que vai nos dizer alguma coisa que a gente não consegue ali ver, né? Então, nossa, fulano, você está sempre estressado. Nossa, minha mãe é muito brava. Nossa, meu pai é muito nervoso. Nossa, minha professora é assim, assim, assim. Então, a gente às vezes vai vendo através do outro uma imagem da gente mesmo, né? Então, nossa, será que todo mundo está errado? Será que é eu que talvez tenho que ver aí como que eu estou lidando com as pessoas, né? Então, às vezes o outro já sinaliza para a gente que algo não está legal. Né? Nossa, fulano, você está muito estressado, você mudou a aparência às vezes também, né? Já dá aquele, nossa, você ganhou peso, por quê? Não está dormindo bem, né? Então, vai vir muitos sintomas, tanto emocionais, né? Quanto físicos, que a pessoa vai começar a observar, né? Tem a Isso mesmo. Daisilene Castilho, mandou os palminhas, tudo bem, Daisilene? Seja bem-vinda. Um comentário aqui, né, da minha mãe. Minha amiga desenvolveu o apertamento na pandemia e está usando a placa. Né? Então, é aí os Então, sintomas, Rosilene, né, o que eu presentes. tenho visto é o seguinte: a pandemia ela está exacerbando. Essa sua colega deveria já fazer, mas fazia menos. E agora está tudo, ó, aumentando, né? Então, quem faz bruxismo faz mais bruxismo, aí ele vai perceber que aperta dentes, né? Que range dentes, e isso pode levar uma piora, né? E a placa, para quem faz o apertamento noturno, é muito importante se fazer, mas uma placa adequada, uma placa de estabilização oclusal de acrílico, né? Feita com um profissional que sabe, que domina a técnica, né? Para realmente te fazer bem, porque é um aparelho que pode fazer bem e pode fazer mal, né? Se mal feito, faz mal. Sim, com certeza. Então, que bom que a sua amiga, Rosilene, procurou, né, ajuda, achou, mesmo na pandemia, não é todo mundo que está trabalhando, né, mas é importante sim, Uhum, eu vi que tem algum problema, deixa eu procurar, né, exatamente. não vou deixar meu dente quebrar primeiro, para depois eu procurar, né. E às vezes, né, doutora Lília, já tinha, mas com a pandemia, que tem aquela questão do isolamento, né, a hiperconvivência, às vezes na pandemia isso ficou talvez até mais aparente, né? Sim, Se destacou porque, mais, né? exato, aumenta mais, né? Os fatores estressantes estão maiores, né? Com Exatamente. o bruxismo, ele tem esse componente aí, né? E principalmente uma colega minha, né, Simone Oliveira, acabou de fazer um artigo que foi publicado agora esse ano, um novo, exatamente sobre isso, que o apertamento diurno, ele aumentou Hum, principalmente na pandemia, sabe? olha só. E olha que interessante, o diurno, se você se autopoliciar, você consegue controlar, né? Pois Agora, se a é. sua ansiedade e o nível de estresse estiver muito grande, você vai precisar de uma ajuda psicológica. Tem alguns casos que vai precisar de medicação, aí vai precisar de psiquiátrica. A Isabela Ávila, ei, linda, Isabela foi Ávila. paciente, ela Olha, mora seja em bem-vinda, Lavras, uma Isabela. gracinha. Que bom. Seja muito bem-vinda.
E muitos dos meus pacientes estão vivenciando isso, né? Estavam numa fase ótima, né? E de repente, por conta dessa pandemia, tem uma agudização da dor. Isso pode Nossa. acontecer, viu? Então, né, isso aconteceu com alguns pacientes meus que eu já tinha dado alta, que estava bem, de repente, do nada, a pessoa começa a ter dor, né? Mas o que que é? É que o estresse aumentou muito. Se o estresse aumentou muito, então tem que voltar a ter os cuidados que eu geralmente passo, para essa pessoa se olhar mais, ver se ela está se apertando, se ela está, né, fazer compressas na região que está doendo, comer coisa macia, falar menos, né? Tem gente que fala muito, né? Que grita. Olha, Então, aí depende muito da região do corpo que está doendo para você dar tipo um repouso, né? Mas se for na face, num caso agudo, a gente dá um tempo ali na fala, fala por WhatsApp, fala por teclado, né? E isso. dá um tempo na boca, para não falar tanto, Uhum. né? Que a E ansiedade é isso, né, doutora Lília? A ansiedade tem tudo isso envolvido. A fala em exagero, né? As compulsões, tudo em exagero, já diz, né? Como a gente fala na psicanálise, todo excesso esconde uma falta, né? Então, esse falar em exagero, esse comer em exagero, dormir em exagero, igual você falou, isso não é legal, é hipersonia, né? Isso tudo mostra que não tá legal, não. Aí é ou dormir igual pouco, a. porque a pessoa só fica fazendo atividade, né? Sim, Tudo muito não está normal. o pensamento acelerado também, a gente vai ver muito isso, né? Igual a Jandira falou, só Jesus na causa, exatamente, Jandira. Jandira, é Só isso Jesus na mesmo, causa. sabe? Ei, Cristiane, Cristiane, boa noite. A gente já está indo e para os minutinhos finais, mas tem algumas perguntas ainda, viu, doutora Lília? pode fazer. Vamos ver aqui. Cristiane, eu já dei boa noite, né, Cristiane? Paula Mendes, boa noite. Tenho nevralgia. Deve ser neuralgia, Ah, igual minha mãe. Paula, faz amizade com a isso. minha mãe, viu? Minha mãe também tem essa mesma patologia. Tenho dores com frequência. Você acha que o bruxismo pode aumentar as crises? Ela se pega, né, ali, sempre apertando os dentes, usa a placa só à noite. Nossa, Paula, faça amizade com a minha mãe, querida. Ela tem a mesma Então, coisa. Paula, ótima pergunta, né? A neuralgia do trigêmeo é uma doença ligada ao tecido nervoso, né? E ao nervo trigêmeo, é o quinto par craniano, né? Que inerva toda a nossa face, tá? E por isso que ela é tão dolorida, né? Porque ela lida ali com estruturas nobres, como eu falei para vocês, né? E a neuralgia, ela tem essa característica, como o que está doente é o próprio nervo e é ele que é aquele que conduz a dor, o acontecer, né, é uma doença nele, a dor é muito grande, certo? Bom, mas agora eu vou dar uma informação importante para você. A dor Olha. que você está sentindo, a gente só sente quando o seu cérebro entende que você está com dor, né? Então, o estímulo, por exemplo, que Hum, acontece na neuralgia, a pessoa está escovando o dente, de repente vem aquela dor horrorosa, né? Então, o estímulo, isso é característico, né? Existem sim, gatilhos sim. que são dos mais normais possível, pode ser escovar o dente, passar um creme no rosto, passar um batom, é, passar um fio dental, pode ser qualquer coisa que você esteja mexendo na face, fazer Às barba vezes, quando é um, né? doutora Qualquer Lília, às vezes, coisa, né? Por exemplo, minha mãe às vezes queixa até mesmo comer algum alimento, como pipoca, alimento, às mastigar, vezes o mastigar, mastigar, também né? acredito que. Alimentos duros. Então, isso daí é o gatilho. Aí, o que Hum, acontece? A dorzinha acontece, passa por vários nervos até chegar no cérebro. Aí a pessoa fala assim: Uau, eu tô com muita dor. Agora, veja bem, isso é uma causa de dor.
né? A neuralgia do trigêmeo, beleza. Só que eu acabei de falar muito da DTM, que também dá dor, né? E aonde que vai sentir essa dor? No cérebro, tá? Então, se você tem várias causas de dor que está levando para esse cérebro, né, a informação da dor, quanto mais inputs tiver seu cérebro, estímulos tiver seu cérebro, mais difícil é controlar a sua dor. Então, dona Paula, uma coisa interfere na outra, não porque elas têm uma ligação direta, ela é indireta, tá? Mas quando a gente começa a tratar todos as outras causas que podem causar dor no cérebro, isso ajuda o número de gatilhos aí ser menor e a sua dor ser também um pouco menos intensa, quem sabe, né? Agora, esse bruxismo, tem muita gente que tem bruxismo e não tem dor alguma, né? O bruxismo, ele não causa dor, né? Quem tem dor é que tem uma DTM, que também tem bruxismo, que uma Olha das só. causas pode ser o bruxismo, tá? Então, dona Paula, você tem que ser examinada direitinho por um especialista de disfunção temporomandibular para ver se, além do bruxismo, você tem DTM. Porque se tiver DTM, que é a disfunção temporomandibular ou muscular ou articular, o tratar de uma forma melhor vai ser muito interessante no seu caso. E isso vale para sua mãe, né, Renata? Ótimo. Eu já tinha te falado antes, né, Renata? Isso. Precisa de ter uma avaliação. Por quê? Porque quanto mais você tiver outras patologias coexistindo e estiver tratando essas patologias, o controle da sua neuralgia do trigêmeo vai ser mais fácil para o médico. Quem trata a neuralgia do trigêmeo não é dentista, é médico, tá? O neurologista clínico, muitas vezes, ou o neurocirurgião, dependendo do caso, certo? Mas geralmente quem atende por mais tempo é o neurologista clínico, que deve ser o caso que a Paula deve ser orientada por um. Né? Mas é importante, além do neurologista estar atendendo e olhando e tendo controle, né, ou mensal, ou semestral, ou anual, depende de cada caso para caso, mas que a Paula seja vista, sua mãe também seja vista, Sim. a gente que tem fibromialgia seja vista por um profissional que entenda de disfunção temporomandibular, que seja especialista. Por quê? Porque se você tratar a DTM, né, é algo a mais para você conseguir controlar a doença sistêmica que você tem, né? Exatamente. Porque a fibromialgia, por exemplo, é uma doença sistêmica, né, onde que a pessoa vai ter dor em várias partes do corpo, e é muito importante ser bem tratada, bem cuidada, né? A pessoa, ela fica acostumada a sentir dor, muitas vezes ela larga para lá, não pode deixar para lá, ela tem que ter acompanhamento médico, mas se tem dor na face também, faça uma investigação melhor, porque eu já tive pacientes, tá, que tinha fibromialgia e DTM, tratou as duas e teve qualidade de vida, gente. Olha, né? Então tem esperança, doutora Lília. Tem sim, tá? Muito bom. Então, Muito bom. foi ótima sua pergunta, Paula. E também uma observação, doutora Lília, que eu achei interessante a parte que você fala, né, da questão de acostumar com a dor. Isso também existem fatores psicológicos envolvidos, né? Então, é uma pessoa que pode levar não só a dor, né, empurrando com a barriga, como a gente costuma dizer, né, metaforizar, mas, às vezes, situações, estresses do dia a dia, deixa para lá, deixa para depois, e aí vai gerando aquilo tudo, né, um acúmulo, uma sobrecarga, né, e a pessoa vai começando a vir até a ansiedade, a depressão, entre vários outros sintomas, porque está tudo muito no conforto, na zona de conforto, acostumei. Então, não se acostumem com a dor, com pessoas que ficam, às vezes, tirando a sua energia, né, tirando a sua força de vontade, de viver, pessoas que te colocam para baixo, situações opressoras. Não se acostume com isso, viu, gente? De jeito nenhum. Tanto a dor
fisiológica quanto as dores emocionais também, né? A Jandira, doutora... Faço as suas palavras, viu? Porque realmente a gente não pode deixar se acomodar, né? Sim, A sai da Jandira zona ele de falou conforto. que vai escrever um tratado sobre implicações, né, da fibromialgia no corpo físico. Então, realmente, pela fibromialgia, a pessoa sofre muito, mas, Jandira, eu te digo, eu já tive pacientes com fibromialgia e DTM, por isso eu tratei dessas pessoas, né? E há sim condição de ter uma qualidade de vida, apesar de, sabe? Então, você tem que procurar um bom atendimento, muitas vezes vai ser multidisciplinar, você vai ter que ser vista por médico, psicólogo, dentista, fisioterapeuta, fono, sabe? Por quê? Porque a gente tem que ver o todo seu, né? Como a gente começou na live, né? Eu acho que a gente tem que concluir também, e a gente vai fazer esse elo aí, que a gente tem que buscar a saúde, e saúde é equilíbrio. Então, a gente tem que se ver como um todo, e essas doenças que causam tanta dor como a fibromialgia, a neuralgia do trigêmeo, a gente não pode aceitar a dor e ficar quieta. A gente, né? Outra dor que dá muita dor, muito sofrimento, é a migrânia, ou também muito conhecida como enxaqueca, né? Não ficar simplesmente com essa dor, né? Busque um bom atendimento, porque é possível sim controlar a dor crônica, aquela que a gente sente por mais de 3 meses. Não é normal o corpo ter dor por tanto tempo, né? E uma hora o cérebro já não suporta mais, né, doutora Lia? Tanta pressão, tanta dor, tanta ansiedade, né? Uma hora já não dá mais conta. É difícil mesmo. E ele sofre modificações permanentes se a pessoa não for atrás a tempo, sabe? Se uma dor aguda não é tratada rapidamente, ela se torna crônica, e o nome crônico é para sempre. Então, a gente não pode deixar isso acontecer, né? Seja proativo, é o que eu gostaria de deixar para vocês. Saiam da zona de conforto. Isso, se desafiem, isso, né? Se desafiem. Tem mais uma pergunta, doutora Lília. Você saberia responder se o uso de antidepressivos ele pode interferir no bruxismo? Sim, Patrick, isso acontece, viu? Existem alguns antidepressivos que são batata, viu? Fluoxetina, paroxetina, duloxetina, sabe? Nossa, mas detonam, tanto que eles aumentam a parafunção. A pessoa já faz, ela faz muito mais quando tá tomando. Mesmo? Então piora, doutora Lília? Muito, mas muitas vezes não tem jeito de usar, agrava. Algumas vezes o médico não sabe, não avisa o paciente. Então, você tem que observar, né, se aconteceu isso com você, e procurar o dentista para fazer uma placa de estabilização. Se for possível, mudar o medicamento para ver se passa um outro, né, de outra família que não produza tanta parafunção, seria muito bom. Agora, não tendo como, tá usando essa placa, né, e constantemente fazendo um controle com o dentista. Porque não é simplesmente pôr uma placa e esquecer que ela tá ali na boca toda noite, né? Mas você tem que estar sempre tendo um controle, né, que pode ser semestral, que pode ser anual, cada caso é um caso. O dentista especialista vai saber te falar isso, né? O especialista em disfunção temporomandibular e dor orofacial, ele tá apto para te falar isso. Nossa, essa nem eu sabia, doutora Lília. Tô chocada. Então, menina, olha quanta coisa boa aconteceu nessa live, hein? Coisas que eu não sabia. Eu estou assustada, mas feliz de saber também ao mesmo tempo. O sono reparador, nem sei o que é isso há anos, a Jandira comentou. Jandira, Então, só Jesus tá precisando mesmo. do tratamento direito aí, viu, Jandira? É o que eu acho. Aí a Luciana mandou também uma carinha.
Deve estar gostando, pela carinha, acho que está gostando, né, Luciane? Luciane. Ai, minha prima, gente. Agora que eu vi, um beijo, linda. Eu tô sem óculos, não repara não. Jandira, obrigada, paz e bem. Olha, já tô fazendo até amizade, gente. Essa live tá muito linda. Maria Lúcia, deixa eu ver. Sou colega da Lília, minha no amiga do Ipseng. Ipseng, trabalha no hospital do HGIP. Olha, Ei, seja Maria, bem-vinda, bom Maria tê-la aqui. Lúcia. A Luciana tem dormido muito tarde, minha mente tem ficado acelerada. Deito e não consigo parar de pensar. É o pensamento acelerado, viu, minha prima? Que é ligado à ansiedade, né? E acredito que também possa ter a ver com a DTM, né, doutora Lília? A pessoa vai ficando muito agitada, trabalhando muito, fazendo muitas coisas. Geralmente a gente vai ver pessoas que se cobram muito também, né? Às vezes a gente se acostuma com uma vida tão acelerada que depois não consegue desativar, né? O modo avião ali. E aí fica aquele modo Sim. acelerado direto. Isso pode ser um sinal aí de um quadro de ansiedade. É bom conferir direitinho, viu, prima? Acorda Então, cansada. eu vou pôr, Eita, eu vou pôr o dedo nisso aí, sabe? pode pôr até dois. Eu acho que tem que ser pensado, sabe, Luciene? Porque nesse momento de pandemia, a gente está vivendo momentos muito estressantes que podem estar nos levando a ficar desse jeito que você falou, né, com o pensamento acelerado, e vai Acelerado. ficando cada vez mais tarde. E uma coisa que tem me ajudado muito, né, vou falar de experiência própria, eu não sou profissional da área, é a terapia, né, psicológica. Olha. Então, Ah, a terapia, ela te dá um apoio para você repensar algumas coisas que você não sabe aonde que está dando daquele pensamento, né? esse gatilho, né? E observar Tem, também, né, doutora Lília, porque é o seguinte, a gente vai ver o que esses pensamentos, qual seria o conteúdo deles. Se são pensamentos negativos, né, que geralmente é muito vinculado à ansiedade em geral, né? Pensamentos negativos, pensamentos de baixa autoestima, pensamentos de medo também, de pânico, que a gente tem visto muito nessa situação que a gente tem vivenciado, né, presente. sim, Então, é sim. importante ver onde que estão esses pensamentos, se são coisas do passado, se são pensamentos para o futuro, né, quando que isso vai acabar, será que eu vou pegar o vírus, ou coisas do tipo, né, como que vai ser daqui para frente. Esses pensamentos, eles precisam ser expressados, igual a doutora Lília falou. Um desses meios é através aí da terapia, né? O fale mais sobre isso, né? Como a gente vai dizer na psicanálise, a associação livre, para a pessoa falar tudo isso, e aí ela vai desabafar, colocar isso tudo para fora e ter uma noite de sono mais tranquila, né? Tem alguém me entregando aqui, sabe, doutora Lília? Está começando até tarde. Olha, essa doutora Lília, eu acho que ela não vai responder, não, né, doutora Lília? Quem será que faz isso? Tá conversando até tarde com o namorado? Gente, não façam isso, não, tá? Nem sei quem que faz isso, não, viu? Tem gente querendo me entregar aí, mas tudo bem. Eunice de Jesus, boa noite. Boa noite, Eunice, Ei, seja Eunice, bem-vinda. tudo bom, querida? A Maria Lúcia, Paula Mendes, quem tem a trigeminalgia? Minalgia Não é conheço uma esse termo. secretária que já tentou vários tratamentos sem sucesso, inclusive no HC. O que é o Ah, HC, entendi. doutora Lília? Você sabe o que é HC? Hospital, No hospital, HC? Ah, no HC. Entendi agora. uhum, Eu achei que era um outro uhum. tratamento. Não, Gente, tô hospital sem das óculos, clínicas, gente. HCs. Então, ô Paula, ô Maria Lúcia, deixa eu te contar um negócio. É, o que eu acho é que tem muito diagnóstico mal dado,
sabe? Então, quando a pessoa fala assim, eu tenho neuralgia do trigêmeo, ou tenho uma trigeminalgia, eu fico com uma pulga atrás da orelha, sabe por quê? O seguinte, existem profissionais e profissionais, né? Sim. Você deve ter uma equipe que você confia, tá? Pessoas que você considera cientificamente, tecnicamente falando, para que em alguns casos você possa pedir mais uma opinião, uma segunda opinião, tá? Então, primeiro você vai conversar com esse paciente, você vai conversar com ele e tal, saber por quais profissionais, quais as especialidades desses profissionais que deram esse diagnóstico, porque muitas vezes a pessoa acha que é e fala que é, entendeu? Então, realmente, para dar um diagnóstico de neuralgia do trigêmeo ou trigeminalgia, tem que ser um neurologista, tá, gente? E um bom, né, doutora Lívia? Eu sei que no momento que a gente vive, no nosso Brasil, achar um especialista neurologista não é fácil, ainda mais se depender do SUS, né, gente? Entretanto, para um diagnóstico, precisa, tá? Então, existem algumas clínicas de dor em Belo Horizonte, em vários locais, né, do Brasil e, logicamente, do mundo, que tem equipes, tá, com neurologista, para fazer, tem que fazer uma série de exames físicos, clínicos, para se chegar ao diagnóstico da neuralgia. A neuralgia do trigêmeo, que é um deles, é uma das dores mais fortes que tem, realmente é só o profissional neurologista que pode dar, assim, 100% de certeza que entendeu? Eu já tive muito paciente que chegou até mim com um diagnóstico e eu fui ver, era outro tipo de dor, era outro tipo de. Ou o médico tinha tratar assim, mas não era aquela patologia, ou nem era ligada à medicina, mas o próprio especialista em disfunção temporomandibular tinha condição de tratá-lo. Então, assim, é aquele negócio, não vamos Às vezes eu rotular também, né, doutora? Rotular e aceitar, entendeu? Sim. Vamos ter mais uma opinião? Então, sabe? Sim. Quem trabalha com dor sempre tem alguns profissionais que você confia, né? Então, o que eu faço quando eu tenho alguma dúvida de algum paciente, né, que pode ter, já ter tido um diagnóstico, né, desses que a gente está comentando, eu peço uma segunda avaliação, para que realmente tenha uma condução boa. Pode até ter o diagnóstico certo, mas existem várias terapias também. Pode não ter uma terapia que para aquele caso vai fazer diferença, né? Ou talvez a diferença era unir o tratamento odontológico com o médico, com o psicológico. As interdisciplinaridades, né, doutora? Quem sabe precisava dessa multidisciplinaridade para que realmente a pessoa tivesse um ganho na qualidade de vida, sabe? É uma coisa que eu sempre digo, né, doutora Lília, no sentido assim, eu concordo com você, existem profissionais e profissionais, né, e uma coisa que eu sempre digo para todos os meus pacientes também na clínica é nunca desistam do seu acompanhamento, nunca desistam de você, porque às vezes um tratamento aqui pode não dar certo, ali pode não dar certo, pode não funcionar, mas não desista, tente outra vez, tente com outro profissional, igual a doutora Lídia falou, né? Existem profissionais qualificados, equipes qualificadas, mas não desista de primeira, não deu certo, vou lá e vou desistir. Não, lute por você. E eu queria colocar mais uma questão. Pergunte para você mesmo se você não se sabotou também. Porque se você for num profissional e não fez tudo o que ele te pediu, será que ele realmente... Essa questão não foi a questão de não ter melhorado? A culpa, né? Põe a culpa no outro, né, doutora Lília? Não, a gente viu fácil, muito né? isso. É o mais fácil. E aí pode até ter questões muito íntimas que talvez a sua especialidade consiga ajudar a pessoa, mas o porquê que não quer melhorar, né? De vez em quando as pessoas se sabotam no seu tratamento, não fazendo aquilo que o profissional pediu, e nem ele sabe por quê. Então, se isso aconteceu com você,
realmente eu fui no fulano, falou para fazer isso, aquilo, eu não fiz. Pô, E tenta a gente via muito isso, uma né, outra doutora Lília? pessoa para te ajudar a saber por que que você não fez. Porque não é racional, muitas vezes. Não é porque você não queria melhorar, não, você não sabe, mas você, infelizmente, É, você se sabotou, a gente né? via muito isso, gente, eu lembro ainda dos casos, né? A gente via muito isso, até mesmo lá no estágio, né? No Interclínicas. Às vezes você ia investigar ali com o paciente, ou até mesmo na sessão, conversando com ele, era do jeito dele, ou às vezes não fazia, ou fazia do jeito que achava que seria melhor, sem nenhuma, né, seguindo nada do que foi ali combinado com o profissional, e realmente pode existir umas resistências envolvendo, né, o tratamento, às vezes o acostumar, a zona de conforto, né, então realmente a responsabilização também pelo tratamento, seja com psicólogo, com dentista e com qualquer outro profissional, uma parte dessa responsabilidade, ou quase toda, né, é do paciente. Se ele não se cuidar, se ele não seguir a risco o que foi passado, as instruções, é provavelmente o caso ali, né, de insucesso. Então, cuidem, Exatamente. pessoal. Não coloca a culpa no profissional, gente, por favor. Hein? É isso Deixa o aí. profissional trabalhar, coitado. Depois a culpa é do outro, né? Olha lá, É, gente. não é? Não é? Ela tem E, enxaqueca e péssima qualidade de sono. Isso pode ser um gatilho, doutora Lídia? então, veja bem, a enxaqueca, parece que é a mesma, a Maria Lúcia que está fazendo a pergunta da mesma paciente. O fato Hum, de enxaqueca, que é uma cefaleia primária, é uma outra doença que causa dor, né? Além da trigenominalgia que ela tem, entendeu? Então, vejam bem, são duas fontes de dor. Então, tem que se tratar as duas e procurar para ver se não tem mais uma, tipo DTM, que menos as pessoas entendem, né? E por isso muitas vezes fica em segundo plano. Então, tem que fazer uma boa anamnese, ver se está sendo tratada, ou se a pessoa abandonou o tratamento. Muitas vezes ela, não deu certo, não, tem que ir lá no médico aqui. Aquele remédio que você me deu não deu certo, vamos tentar outro. Tem outra opção, sabe? Isso daí o paciente ele tem que ser ativo, né? Ele não pode sim. aceitar, Questionar, né? Questionar. né? Olha, não deu Exatamente. certo. Aí ele vai te perguntar: você tomou do jeito que eu pedi? Aí você também não tomou, né? Mais ou Você entendeu? menos, mais ou Então, esse menos. gatilho aí, Maria Lúcia, não é bem gatilho, não. É a somatória de estímulo no sistema nervoso central por várias patologias, tá? Aí fica muito mais difícil de controlar, certo? Então, Exatamente. precisa sim de ter o tratamento adequado de todas as patologias que a pessoa possa ter, porque pode acontecer ao mesmo tempo. Bom, nosso último comentário da noite é da Jeancele. É a Jean? Jean, é a Jean. Ah, Jean, saudade! Olha, saudade de vocês. Parabéns, doutora Lília. A Jean, eu conheci ela, né? No nosso Foi que me projeto ajudou lá. ela no projeto, Maravilhosa. Muito lá no saudade curso de dela. DTM da Biosportes. Uhum. Bom, Legal demais. queridos, acho que, Saudades também. bom, acho que por hoje é só, né, doutora Lília? Já tô, assim, com bastante informação, viu? Pode deixar que acabando a live eu vou conferir também meus dentes, né? Porque eu também sou ser humano, tem que conferir. Isso. Evitar a série, evitar conversar com o namorado à noite, né, gente? Por favor, tem Pode que até conversar, só fazer não isso. precisa ser tão tarde da noite, né? Até um horário assim, né, mais considerado, né? Acho que a É, gente é pode isso fazer, aí. inclusive, uma live sobre o sono, viu, doutora Lília? Ó, Eu eu também deixei o acho, gatilho viu? aí. Gente, eu vou deixar Beleza. aqui as redes sociais, né, da doutora Lília. Vamos lá. Tem um e-mail, né, doutora Lília, para quem tiver Então, alguma dúvida, profissionais também que quiserem entrar em contato, não é mesmo?
Sim, sim. Né, os profissionais que quiserem saber alguma coisa a mais, que queira tirar alguma dúvida ou dar mais alguma sugestão, por favor, né, entre em contato com a gente pelo e-mail e você vai passar os nossos outros contatos? Sim, sim. Tem o Instagram também da doutora Lília, gente. Sigam ela no Instagram, maravilhosa, vai ter live lá, vai ter conteúdos Isso, lá por favor, nos também, siga né? e depois entre no canal do YouTube também, viu, gente? Tô Olha, chique. doutora Lília, gente, tá poderosíssima. Agora não vai ter desculpa não, viu, gente? Não vai ter desculpa para cuidar também da saúde aí na área odontológica não, viu, gente? O Mas a canal Renata tá dela ajudando muito nesse quesito aí, né, Renata? e vem coisa boa aí, né, doutora Lília? Vem coisa boa Vai vir, aí. a gente vai fazer É, outras lives aí com outros temas importantes, né? E a gente espera vocês, né, para trocar ideia com a gente. e para quem gostou muito da doutora Lília, acho difícil não gostar, né, doutora Lília? Maravilhosa, eu sou fã. Obrigada. Eu falo, quando eu crescer, eu quero ser igual a doutora Lília, maravilhosa. A Você doutora já Lília, está pronta. oh, Pode. obrigada. A doutora Lília, gente, vai estar no canal da Ruana, nossa amiga também, muito querida. Minha mãe tem Alzheimer, Isso, 10 de agosto, às 15 horas, né, doutora Lília? Falando sobre isso mesmo. qual que vai ser Então, o eu vou tema? falar sobre DTM, né, na terceira idade. Olha aí, gente. Será que o É vovô, muito a interessante, vovó porque ela tá é com o menos negócio? prevalente que na fase adulta, entretanto, ela acontece e ela é importante de se saber, de saber conduzir, isso é muito importante. E eu estou muito satisfeita, né, de ter sido convidada. Aí as próximas lives, gente, também vai ter live muito boa no canal da doutora Lília, viu? Então, mais uma vez, vou colocar aqui. Não se esqueçam, não sabotem essa notícia. Doutora É isso Lília aí, Vieira de Renata. Paula. Doutora Lília Vieira de Paula, tá bom? Sigam ela, sigam o canal dela, se inscrevam e aquele todo processo que você já sabe, o sininho de notificação, tudo isso, porque vai ter conteúdos Dá o joia. interdisciplinares, né, doutora Lília? Então, vai ter Isso, vamos parceria muito sim, boa. Quero mandar com aí outros um abraço. profissionais. Ó, vai vir coisa boa, gente. Tô falando, hein? Quem avisa amigo é. Não se sabotem. Tem o canal, né, do Traz Pra Roda com o Fábio Almeida, que acompanhou a gente, transmitiu também a nossa live. Um beijo, nosso querido amigo Fábio Almeida. Um abraço. Isso mesmo, E Fábio. Abração. deixar um abraço também pro amigo Renan, do canal Conviver. Vai ter live da doutora Lília lá e minha também, viu, gente? Nós dois vamos É, estar fazendo lives lá. O canal da Estela também, né? Minha querida, que eu vou estar falando sobre autoestima no canal dela. E o canal da Ruana, que vai ter essa live do dia 10, tá bom, gente? Às 15 horas. Então, existe aí muita coisa boa que tá por vir. Acompanhe a doutora Lília, que eu vou fazer live lá também, né? Hoje eu peguei ela emprestada pro meu isso, canal, com depois eu vou ficar certeza. emprestada lá um pouquinho, tá bom? É isso Acho aí. que Aham. algumas pessoas desejando ali a boa noite, né? Agradecendo. Vocês foram uma dupla profissional perfeita. Ah, vocês formam uma dupla profissional perfeita, live maravilhosa, conseguiram abordar o tema tenso com leveza. Precisa de leveza, né? Porque eu Ah, descobri de tanto trincar o negócio até quebra, então tem que ter leveza, né, doutora Lívia? Não é fácil, tem não, viu? isso, Acho com que eu vou toda até certeza. sonhar. Com certeza eu vou sonhar com dentes quebrando hoje à noite. A Maria Lúcia, obrigada, Lília e Renata. A Obrigada, viu, Janira, né? Maravilha? Deixa um beijo pra gente. Um beijo para vocês também, viu? E a Cristiane, né? Excelente live, parabéns. Vocês Obrigada, que brilharam como isso. sempre. E a Jean, né? Falando assim Tô que a doutora Lília moderninha. é moderninha. Mas conviver com a Renata dá nisso, gente. A gente fica mais jovem, mais bonita, né? Puxando a doutora Lília, viu, gente? Então, sigam ela aí, só
colocar Lília de Paula, que vocês já vão achar Instagram, YouTube e o que mais for possível, tá bom? Minha mãe também dizendo que isso é uma missão, também acho isso, né? Acho que nosso trabalho aqui, viu, gente, é ajudar vocês. Então, deixe também nos comentários. A live ela vai ficar depois disponibilizada no meu canal. Deixem comentários também de temas que a gente pode estar abordando, tanto no meu canal quanto no canal da doutora Lília, tá bom? Isso mesmo. A Jean, parabéns, adorei. Jean, você vai ter que entrar na modernidade também, viu, gata? É vou fazer isso aí. Canal para ela também fazer live com a gente. Jean! Bom, meus queridos, mais uma vez quero agradecer a doutora Lília por estar aqui no meu canal e a todos que assistiram. O Lelê, hoje o Lelê fez comentário, Lelê. Parabéns, gostei da live. Doutora Lília, o Lelê, ele é Alexandre, né, meu amigo? Ele assiste todas as lives. Essa é a primeira que ele está comentando, hein? Olha o prazer, olha a honra. Opa, isso é bom, isso é bom. Bom sinal. Lelê, olha lá no espelho depois a live, tá bom? É sério, você é jovem, mas já olha no espelho para ver se os dentes já não estão começando a trincar, se você não está dormindo com aquela posição do exorcista, que acorda com uma dor no corpo todo. Doutora Lília já deixou o recado, gente. Então vamos cuidar. E se o negócio ficar grave, chama o psicólogo também para ajudar, viu? Com certeza. Não precisa nem deixar ficar grave, não, né, gente? Não. Vamos atrás para ficar bem, né? Exatamente. Para diminuir essa ansiedade. Olha, minha mãe. Já que a gente não tem jeito de sair dessa pandemia, a gente tem que aprender a viver melhor nela, né? Exatamente. Disse tudo, doutora Lília. Depois disso, é a minha assistente, barra mãe, barra amiga, barra tudo, né? Falando, não esqueçam o joinha, queridos, curtam e compartilhem o canal. Isso mesmo, por favor, gente. Isso mesmo. Deixem o seu joinha. Obrigada, viu, gente? E obrigada, doutora Lília. Obrigada, Renata, pelo convite, viu? Tudo de bom. Obrigada pela parceria. Beijo. De muitas outras que vão vir, né, doutora Lília? Se Deus quiser. Até a próxima. Beijão. Um beijo, Tchau. querido. Tchau, tchau. Tchau.